Muito bem, toda vez que uma guerra surge e o fornecimento de fertilizantes é ameaçado, o Brasil se lembra, claro, de repensar essa dependência mundial. Foi assim na guerra da Rússia contra a Ucrânia, que acelerou o Plano Nacional de Fertilizante. Esse PNF deveria ser a grande aposta do Brasil para garantir que a agricultura não dependa tanto de outros países. Ele foi criado e aprovado pelo Conselho Nacional de Fertilizantes e define metas claras e também estratégicas para a produção de fertilizantes aqui no país. Alguns projetos estratégicos já estão, inclusive, em andamento. A Petrobras está reativando as fábricas de fertilizantes Fafem, na Bahia, e também Sergipe, que juntas podem produzir mais de 3.000 toneladas de ureia por dia. Ainda em março de 2024, o complexo mineiro industrial de Serra do Salitre começou a operar com capacidade para 1,2 milhão de toneladas anuais de concentrado fosfático. A Mosaic também ampliou sua produção de potássio em Sergipe para 450 mil toneladas por ano. Apesar disso, pouca coisa mudou, portanto, estratégias devem ser pensadas, repensadas para driblar essa dificuldade brasileira. E uma das opções que está em expansão são os biofertilizantes. E para falar dessa possibilidade, recebo agora o Roberto Risolha, que é o executivo de marketing da Alterra. Bem-vindo agora ao Hora H do Agro. Roberto, queria que você falasse justamente dessa possibilidade. Você acredita que o manejo biológico, de fato, ganha relevância frente a essas crises aí de fornecimento e também custos elevados? Seja bem-vindo conosco. Obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui. Eu acho que sim, eu acredito que quando a gente busca alternativas, né, como os biofertilizantes, como o manejo de uma forma mais integrada e regenerativa do solo, pode ser uma grande alternativa frente a esse aumento dos custos, né? O produtor já está bastante estressado, né, vamos dizer assim, sob o ponto de vista de custo por hectare. Então, essas ameaças agora de fornecimento, tanto do risco de não ter, que parece que por hora não é o grande problema, mas o que realmente está acontecendo é o aumento do custo. E os biofertilizantes são alternativas concretas já. Por que isso? Porque eles fazem com que a eficiência agronômica dos fertilizantes nitrogênio, fósforo e potássio seja aumentada, né? Eu não sei se essa informação é tão clara, mas não só essa dependência do mercado internacional, que o Brasil precisa importar os fertilizantes, é um gargalo do nosso sistema. Um outro gargalo importante é o nosso manejo, é a eficiência agronômica desses nutrientes. O que os biofertilizantes fazem? Um exemplo óbvio são os inoculantes, que fazem a fixação biológica de nitrogênio, ou seja, pega nitrogênio do ar e dá para as plantas, né? Isso para a soja, por exemplo, já é uma prática comum, mas isso é possível também para milho, para trigo, para outros cultivos, para cana-de-açúcar, para pastagens. Então, você diminui a dependência de nitrogênio ou melhora a eficiência dele. Já tem solubilizadores de fósforo, tem blend de micro-organismos que também melhora todo o sistema, diminuindo os danos à planta, assim como bioinsumos que fazem controle de pragas dentro do sistema produtivo. Tudo isso faz com que a planta tenha um sistema radicular melhor, além do que alguns fertilizantes especiais que criam um ambiente radicular, né, ou seja, um perfil de solo mais profundo, onde as raízes conseguem buscar os nutrientes mais profundamente. E estamos falando de nutrientes, estamos falando de água também. Então, assim, os biofertilizantes, o manejo através de fertilizantes especiais, fontes brasileiras, né, que estão aqui, estão fáceis de serem obtidas, são alternativas concretas em qualquer cenário, na verdade. Nós estamos discutindo isso aqui nesse cenário que nós estamos vendo, um cenário desafiador, mas mesmo em cenários onde a gente tem já o fornecimento desses nutrientes, a gente vê melhorias produtivas concretas com o uso dessas ferramentas. Exatamente, e até dando sequência no que você começou a falar, Roberto, então de que forma então os biofertilizantes podem, em alguns casos, substituir parcialmente os NPKs convencionais, que são os que o Brasil mais depende de importação, e como você falou,
independente de conflito, eles podem de fato crescer cada vez mais? Não tem dúvida. Quando a gente olha o mercado de biofertilizantes, né, ou fertilizantes especiais, ele já cresce numa base de 3 dígitos há anos e as expectativas, né, quando olha projeções para frente, nós estamos falando em crescimento de 15%, 20% ao ano, né? Claro que a taxa de adoção é pequena, ainda pequena e ainda em relação aos outros, mas a taxa de crescimento esperada são enormes. Por quê? Porque o produtor já percebeu e isso faz com que, ao invés de você precisar aumentar as taxas de nutrição, você tem que melhorar a eficiência do uso disso tudo, né? Até porque você cria um equilíbrio melhor. Então, assim, é concreto de que essas práticas mais naturais, vamos dizer assim, ou mais inteligentes de manejo do solo, otimizam o uso desses nutrientes, né? Basicamente, Marcelo, é por causa dessa melhor relação solo-planta, né, onde você faz com que a raiz e o solo ele tenha uma conexão mais direta, né, na captura de todos os nutrientes e também de de uma maior exploração da raiz no solo, porque a gente tem um problema no Brasil que é algo comum, tanto no Cerrado como nas regiões do Sul, que é explorar muito pouco a camada do solo. Você vai explorar lá 10, 20, o 0,20, o 0,10, quando a gente poderia muito bem já estar pensando em explorar mais 10, 20 centímetros. Cada 10 centímetros, cada 1 centímetro a mais de solo explorado é um potencial enorme de uso de mais nutrientes, entendeu? E já que você está falando sobre isso, de solo, Roberto, justamente qual que é o papel, então, desse solo biologicamente ativo, justamente na resiliência produtiva das lavouras brasileiras? Isso é algo fundamental. Quando a gente percebe as propriedades que fazem já um trabalho biológico, pensando em nutrição, ele percebe que, principalmente nos momentos onde tem algum tipo de estresse, sobretudo o estresse hídrico, as plantas elas são muito mais fortes, elas ficam muito mais fortes. Por que isso? Pelo mesmo motivo, você tem um melhor enraizamento, você tem os micro-organismos trabalhando na captura dessa água, na manutenção, e o que é importante, quando você trabalha num blend de micro-organismos, ela cria uma estruturação do solo diferente, sabe? Esse já é um conhecimento que se tem há muito tempo, mas que na prática nós nunca trabalhamos, que é o uso de micro-organismos para ajudar na estruturação do solo. E essa melhoria da estruturação do solo, junto com um aporte maior de compostos orgânicos, faz com que o solo tenha uma capacidade de retenção de água muito maior. Então, se você tem lá um período de seca, claramente por retenção dos compostos orgânicos, mais uma estrutura mais otimizada do solo, faz com que a planta ela fique mais tempo com água disponível. Isso diminui bastante os impactos, principalmente de seca, tá? Mas quando eu olho também essa resiliência contra doenças, contra nematóides, tudo isso, os micro-organismos, e não por acaso hoje o mercado de bioinsumos, né, eu estou falando de biocontrole mesmo, cresce bastante, porque parte do controle se dá pela proteção da própria planta, né? Não do controle direto desses patógenos, mas de proteger a planta contra o ataque deles, né? E isso ocorre naturalmente no solo. Claro que quando usa bioinsumos são cepas escolhidas, melhoradas, tudo isso, então você tem que fazer, na maioria das vezes, uma aplicação externa. Mas isso acontece de maneira quase que natural no solo. Então, o solo biologicamente mais bem equilibrado, ele tem maior retenção de água, ele tem melhor uso de nutrientes, ele tem melhor capacidade das plantas de estarem menos suscetíveis a pragas e doenças. Roberto, a gente falava no início, né, dessa dependência, todo esse efeito aí no Oriente Médio, a Rússia, a Ucrânia, e muito se fala também que no Brasil nós teríamos todos esses ingredientes aí necessários aí para fazer os fertilizantes debaixo da terra, estão em áreas indígenas. Como é que você avalia, né? A gente é dependente da importação, tendo aqui, essa é uma batalha que é travada lá no Congresso, porque inclusive nós tivemos uma sessão em que
Foi dito que nós compramos lá do Canadá, de terras indígenas lá dos canadenses e pagamos justamente para os indígenas canadenses, e isso poderia ser feito aqui. Quer dizer, o Brasil, nesse momento de conflito, se vê no aperto aí, a expectativa vai fechar o Estreito do Hormuz ou não, vai sair ou não o navio, vai chegar ou não. De fato, a gente poderia ser autodependente mesmo, a gente falou também das reativações de fábricas aqui, Petrobras e outras. Nós poderíamos ser autossustentáveis e até, como você disse, também nos bio, né, fertilizantes, quer dizer, nós teríamos condições de trabalhar só com o Brasil? Então, assim, essa é uma discussão longa, de uma visão de longo prazo, né, que vale a pena ser bastante discutida. Pelo que se sabe, sim, a gente poderia ser, mas isso tem que ser né, Marcelo, tem que ser uma discussão bastante madura, porque um dos orgulhos que o Brasil traz em si é esse respeito, né, às leis, respeito ao meio ambiente, essa é o que criou uma boa imagem para nós, né, assim, não à toa nós conseguimos provar por várias frentes que nós fazemos aqui, sim, uma agricultura, uma pecuária sustentável. Estamos evoluindo para mostrar o que é agricultura regenerativa, que é algo muito transformador, porque transforma bastante a vida do produtor, trazendo muito resultado. Então, é claro que esses assuntos mais delicados, eles têm que ser tratados num contexto político, um contexto mais amplo, porque nós conseguimos, sim, evoluir na nossa autossuficiência, mas isso não vai acontecer no curto prazo, né? Então, o ponto aí é a gente achar alternativas de melhorar essa eficiência e diminuir essa dependência, né? Através de outras alternativas, principalmente pensando dentro da porteira, que é melhorar a produtividade mesmo, né? Esse último ano, os preços de commodities agrícolas, estou falando aqui de grãos, né? Principalmente de soja, que é o nosso grande mercado, caiu bastante. As margens ficaram super apertadas e a gente viu claramente de que quem ganhou dinheiro foi quem foi eficiente, né? Quem conseguiu ganhar produtividade. Então, quem colheu bastante ganhou dinheiro nesse último ano. Quem não conseguiu produzir mais, e claro que eu não estou dizendo aqui que é uma escolha, até porque o produtor está também dentro de um ambiente de risco, né? Tem os riscos de água, tudo isso, de chuva, mas melhorar a eficiência é o caminho mais lógico pensando no curto prazo, né? Em termos de fornecimento e tal, isso aí tem que ser discutido e eu acho que é um tema importante, sim. Para a gente fechar, Marcos, já voltando a falar desse tema que você já também falou um pouco sobre dele conosco, a agricultura então passou muitos anos repondo ativos como os NPKs, né, no solo brasileiro. Como agora os biofertilizantes e também fertilizantes especiais podem contribuir para um melhor aproveitamento, justamente aquilo que você falava, dos nutrientes e ampliar a produtividade? Marcelo, isso para mim é um dos pontos mais importantes em termos de tecnologia que nós estamos discutindo agora, sabe? A tecnologia ela é feita em ondas, né? Eu sempre falo assim, eu me formei há quase 30 anos. Quando eu me formei, a gente e agora são agriculturas completamente diferentes. E as ondas tecnológicas, né? Há 30 anos nós não tínhamos GPS, há 30 anos nós não tínhamos plantas geneticamente modificadas. Há 30 anos nós não tínhamos nada de drone, não tínhamos celular, não tinha nada disso, inteligência artificial. Então, assim, cada vez mais a gente vai tendo que acoplar as tecnologias. E os biológicos e fertilizantes especiais, porque essa visão de solo, a preocupação em cima do solo, e eu falo aqui de eficiência, não só de nutrição, porque muitas vezes pensa em solo, pensa em nutrição, e é muito mais do que isso. O solo é muito mais complexo do que isso. Então, isso é realmente uma preocupação, é uma oportunidade que o produtor tem de olhar e falar assim, eu preciso me preocupar com um bom diagnóstico e isso fazer com que eu tenha mais recurso, mais rentabilidade. Porque o que nós temos de estoque de fósforo, principalmente fósforo, tá? Estou falando de fósforo porque ele é um componente que ele fica estocado no solo de maneira de fácil obtenção ou não, né, pela planta. Porque muitas vezes esse fósforo ele fica na planta
no solo sem a planta conseguir capturar. Mas esses micro-organismos conseguem, de alguma forma, extrair esse fósforo da argila, do solo e disponibilizar pela planta. Então, assim, o conhecimento evoluiu muito e o uso não. Então, hoje, a atenção que deve ser dada e pelo produtor e pelo público em geral, né, pelos consultores, já está sendo dada, e muita gente trabalhando nisso muito forte, de entender que fazer um perfil melhor do solo, através de fertilizantes especiais, principalmente, e melhorar o equilíbrio microbiológico do solo, são fontes, assim, sine qua non para a gente olhar para frente, né? Não dá mais para a gente pensar nas produtividades que nós pensávamos no passado, agora nós precisamos muito mais, né? A gente fala muito em soja, sem sacas, nós olhamos agora o SESB, né, como as produtividades, nós estamos falando de 130 sacas, 120 sacas de soja por hectare, isso é uma maravilha, né? Cana subindo bastante e tal. E aí a gente entra tentando criar ferramentas, criar mecanismos, né? E aí eu falo até por mim, para que a gente olhe por todos os ângulos como eu melhoro a eficiência do uso do solo, né? Uma agricultura regenerativa. Acabou de sair agora uma evolução dos selos de certificação que a gente falava muito em biodinâmica, em agricultura orgânica, nós já estamos falando agora em selos, e nós recebemos um agora, com muito orgulho, um selo de agricultura regenerativa, empresa que tem em suas soluções, soluções para agricultura regenerativa, ou seja, voltar a se fazer uma agricultura, ou trazer a agricultura para a sua eficiência lá no começo. Então, assim, se eu trago lá na eficiência que eu tinha mais esse monte de tecnologia, eu certamente vou criar maior produtividade, vou trazer mais resiliência para o sistema produtivo e certamente, e é isso que todo mundo busca, mais resultado para o produtor e para o país como um todo, né?